Isso, vamos voltando. Nós tínhamos 26 pessoas, estamos quase lá. Tati, Oi, Mauro. você falando aí desse. Eu acho que eu já tinha lido isso, eu não lembro por quê, acho que foi quando eu fui estudar para a prova. Eu já tinha Ah, mas lido não esse caiu esse pensamento. pedaço? Não, pois é, eu fui lendo, sabe? Aham. O livro, só pra. Tava de boa no dia. Tipo, essa fé que coloca em xeque, assim, as suas ações, como se fosse uma balancinha, né? Tem até um seriado, né, que parece muito com isso, que é aquele The Good Place, que se chama, sabe? Qual? E chama The Good Place. Vamos mandar no chat. Tá, The Mas Good Place, eu entendi. é. E tipo assim, é essa coisa aí mesmo. É a retribuição dos seus atos. E os seus atos têm uma influência sobrenatural e espiritual que são capazes de mover o coração e a vontade de Deus. Uhum. E quanto mais você faz, mais pontinhos você tem, quanto menos, menos pontos você tem. E o engraçado é que o próprio Jesus já fala que essa fé é uma fé pagã, né? E tipo assim, a gente atribui essa fé à fé de quem é de Deus, quem é muito espiritual. Tipo, você diz, as pessoas pensam que Deus é um Deus de justiça e ponto. Como se justiça de Deus, né? Pelo menos que a gente está falando aqui do Deus cristão, como se a justiça de Deus não estivesse aliada ao amor de Deus. Sim. Porque aquela parte que Jesus fala assim, olha, a justiça de vocês precisa exceder a dos fariseus, porque a justiça dos fariseus é assim, pecou, tem que morrer. Mas o Jesus chega e fala assim, uai, essa prostituta aqui, na lei tá falando que é pecado mesmo, mas quem não tem pecado que atire a primeira pedra, sabe? Porque a justiça do Jesus transborda a nossa justiça, que não consegue olhar todo o contexto e perceber que não é bem assim, sabe? Nossa O justiça ela filtro, fica né? sempre. O filtro do olhar de Jesus, de Deus, é a graça de Jesus, né? Jesus está entre nós e Deus. E a nossa justiça nunca excede. E a gente tem que tentar fazer com que ela exceda. É verdade. Porque nós Obrigada, somos Mauro. maus, né, Oi, professora? Cliciane? Porque nós somos maus. E aí, às vezes, a gente pensa assim: ah, por que tantas coisas boas acontecem com pessoas ruins e tantas coisas ruins acontecem com pessoas boas? Aham. E aí, muitas pessoas hoje, elas não acreditam mais em Deus. Na realidade, se a gente for fazer um quantitativo de pesquisa, e há pesquisas que mostram isso, na realidade é a frustração, porque isso foi pregado nela. Ela teve essa fé até os 12 anos, de que coisas boas acontecem com coisas ruins, acontecem com coisas ruins. Só que Exato. chega um estágio da vida dela que ela começa a perceber que pessoas ruins conseguem coisas boas e pessoas boas acontecem coisas ruins. Por Sofrem exemplo, uma também. avó que ela teve um de câncer e morreu. E ela olha para a avó dela e vê que a avó fazia tudo de bom. Ou a mãe, ou o pai, ou um tio querido, ou o irmão dela. Por isso que essas Porque pessoas, esse tipo de fé é fácil de se perder. É por isso que esse tipo de fé faz as pessoas questionar. Então, quando a pessoa tem essa fé que eu chamei de rasa, porque é uma fé inicial, é uma fé simplista demais, se essa avó, que é tão boa, que é tão maravilhosa, e ela morre de câncer, o neto dela, se ele tiver esse tipo de fé, mesmo adulto, ele vai começar a brigar com Deus. Ele vai falar: como assim? Por que minha avó? Por quê? Como que levou a minha avó? Tanto bandido, tanto estuprador, tanto assassino para morrer, e tinha que levar a minha avó. Então, esse tipo de cobrança eu já ouvi demais pessoas fazerem. e o que acontece? Na realidade, nós temos que mudar o foco da pergunta. É perguntar por que coisas boas acontecem realmente com pessoas ruins. Porque nós somos ruins. Não vem dizer que nós somos bons, falar, não, eu sou bonzinho. Não somos, não. Bate na cara do seu filho para ver se você vai ser bom. Fala mal da sua mãe para ver se você vai ser bom. Não, bom é Deus.
né? Foi o que Jesus disse. Jesus disse assim, eu não sou bom não, bom é o Pai, né? Então é isso que a gente precisa entender, é não questionar a soberania dele, né? Quando eu não questiono a soberania dele e entendo que todas as coisas cooperam, que ele sabe o que ele está fazendo, que não é do meu jeito, que eu não sou bom, que eu não sou bom, A que eu gente não não sou vale bom, nada. que passo de ser educado, de ajudar alguém, é mais do que a minha obrigação enquanto pessoa. Não é porque eu sou bom, não. É porque é a minha obrigação de fazer. Né? Se a gente pensar, eu ajudo o outro porque eu sou bonzinho. Eu junto... Opa, desculpa, bateu a porta da minha casa. Porque eu faço isso aqui. Não é porque eu sou bom, é obrigação minha fazer. Né? É verdade. Professora. Oi. Inclusive, esse trem de eu sou bonzinho, um dia para trás eu estava comentando com uns amigos meus que as pessoas pensam muito assim, eu não traio, então eu sou bonzinho. Eu não sou homossexual, então eu sou bonzinho. Tá, mas você mente, você tem aquela raivinha no seu coração, você sente ciúmes, você briga com outras pessoas, você tem aquela invejinha do próximo, você pensa coisas ruins, só isso já te faz uma pessoa ruim. Não, eu pensei que você ia falar diferente, Raquel. Mas o que você falou tá certo, eu concordo. Mas quando você falou assim, eu não traio, então eu sou bonzinho. Pô, não trair não faz mais que obrigação, gente. Não trair é o certo. Como assim eu sou bom demais porque eu não traio? Uai, você é normal? O normal é não trair, né? A gente, hoje em dia já tá tão regra trair. E quando a pessoa não trai, ela é melhor, ela se acha melhor do que as outras. Não, ela é normal, ela simplesmente cumpriu um compromisso de lealdade. Mas, hoje em dia, os valores estão invertidos, né? Oi, Amanda. Mês passado, minha avó morreu. Então, eu consegui ver todas as fés, todos os estilos de fés em um momento só. Então, por exemplo, meu primo, ele acreditava muito que a minha avó ia sair do hospital, minha avó ia sair bem, ele estava acreditando com toda a força dele. Então, quando a minha avó morreu, foi para ele um baque muito grande, ele caiu no chão, ele chorou, ele perguntou para Deus o porquê tudo que isso estava acontecendo. E a gente pode ter a perspectiva que as pessoas que têm uma fé mais madura, uma pessoa que entende que as coisas acontecem, é assim, todo mundo passa por coisas ruins, isso não significa que a pessoa está fazendo coisas ruins ou está fazendo coisas boas. Coisas boas e ruins acontecem com todo mundo. Então, quando ele ficou todo desesperado, alguém, uma pessoa que tinha mais fé do que ele, não mais fé, mas estava com uma fé mais madura, que entendia isso, teve que chegar nele e falar, olha, isso aconteceu. E tá tudo bem, porque as coisas acontecem. Você pode ficar triste porque sua avó morreu, mas você tem que entender que é isso, acontece com todo mundo. É isso, só queria dizer mesmo. Obrigada, Amanda. Meus sentimentos para você. Sinto muito, tá? Obrigada por ter compartilhado a sua experiência. Vamos falar do estágio 3? Oi. Só mais sobre a fé, é interessante o livro que chama O Poder do Subconsciente. Às vezes a gente pode entender melhor sobre essa questão da fé, da inteligência infinita, que é Deus, né? Cada um vê de uma forma, sente de uma forma, que ela controla todo mundo. E nós temos esse poder no nosso subconsciente. Tanto é que se você precisa da cura, você precisa ter fé. A partir do momento que você não crê mais na sua cura, muitas vezes a doença volta. Então, nós, seres humanos, temos um poder dentro do nosso subconsciente que liga com esse ser, né, infinito, né? Como eu falei, cada um pensa de uma forma, sente de uma forma, que é Deus. E ele responde, tanto é que tudo que a gente emana, né, tudo que a gente sente, emana para o universo, tudo aquilo que a gente deseja, acontece coisas boas comigo, acontece coisas ruins também. Sim, sem dúvida. O bem e o mal acontece com todos nós. Vamos crescer na fé? O estágio 3, ele tem o nome de fé individual reflexiva. 50% estágio 3 é fé sintética convencional. Falei o nome errado, falei do 4. 50% das pessoas permanecem nesse estágio 3.
que é a fé convencional. Como que é essa fé? A partir da adolescência, os adolescentes já são capazes de utilizar o seu pensamento abstrato, entender quem é Deus, que é um ser. Os adolescentes já conseguem ter esse relacionamento com Deus, porque olha só, gente, como eu falei, a criança pergunta, como que o Papai do Céu vê se aqui tem telhado? Por quê? Porque ele não tem pensamento abstrato. Inclusive, as perguntas de criança a respeito de céu e inferno são muito interessantes, porque eles pensam que céu, eles entendem que céu é esse céu que ele está vendo, com nuvem. E aí ele pensa, Papai do Céu sentado na nuvem, ainda tem exemplo de desenho, de charge, Papai do Céu, os anjinhos tocando nuvens, tocando harpa sentado na nuvem. Então a criança entende desse jeito. Aí quando ele vê ou ele voa de avião, ou ele vê um filme que tem um foguete, o foguete ultrapassa essa nuvem, e ultrapassa esse azul, e chega no espaço, ali com uns 10, 11 anos, ele vai falar assim, peraí, se o foguete passou do céu, onde que está Deus? Aí ele vai entender o simbolismo, que é uma abstração, é um pensamento abstrato, céu, inferno, Deus, diabo, bem, mal. Então, a partir da adolescência é que se tem capacidade dessa abstração, desse pensamento abstrato. E na adolescência, lembra que a gente falou nos capítulos anteriores que o adolescente está em busca de uma identidade? Ele está querendo se encontrar, né? Quem sou eu? Qual que é meu propósito? Qual que é meu objetivo? E aí ele também passa por crises religiosas. Muitas vezes uma pessoa é criada desde pequenininho em determinada religião e na adolescência ele começa a questionar e ele fala, quem disse que o Deus verdadeiro está aqui nessa religião? Eu vou buscar outras. Aí vai com um amigo em outro tipo de religião, outro tipo de culto, em outro tipo de comunidade e vai procurar a sua identidade. Quando o adolescente se encontra com essa fé que ele estava procurando, com esse Deus que ele estava procurando, essa identidade dele com essa figura de Deus é um relacionamento pessoal. Ele tem uma experiência pessoal com Deus. É o que a gente chama no Evangelho de conversão. Porque ele não está naquela religião porque a mãe e o pai mandou, ou porque a avó gosta daquela igreja. Ele está ali por decisão própria. Ele decidiu seguir aquele Deus, ele decidiu seguir aquela religião. Então, ele tem uma decisão porque ele se identifica com essa pessoa acima dele. Então, esse tipo de fé não é uma fé mandada. Ele não conversa mais com o Papai do Céu, que ele não sabe quem é. Ele conversa com Deus falando, meu Pai, meu Senhor. Ele tem um jeito dele, individual, de ter intimidade com Deus. Então, isso é a que a gente chama de fé mais madura, que já começa na adolescência, porque tem capacidade de se relacionar pessoalmente com Deus. E muita gente permanece nesse tipo de fé, no estágio 3, que é chamado sintético convencional. Algumas pessoas, a partir da idade adulta, jovem, mais ou menos na metade, 25 anos para frente, conseguem desenvolver um pouco mais a sua fé e vão para o estágio número 4, que a gente chama de individual reflexiva. Que tipo de fé que é esse? É aquele que as pessoas começam a examinar criteriosamente a sua crença. E não depende mais de uma norma social, não depende mais de uma autoridade externa para ele ter aquela crença. É um relacionamento que ele tem, porque além dele ter escolhido ali no estágio anterior, ele tem as suas convicções, ele tem as suas experiências pessoais. E é um relacionamento mais profundo. Inclusive, ele já consegue convencer outras pessoas da sua fé. É o que a gente chama de pregar, de arrebanhar, discipular pessoas. Então, a fé do estágio número 4, ela é um pouco mais desenvolvida. Algumas pessoas, na meia-idade para frente, conseguem atingir o estágio 5,
que é o estágio chamado fé conjuntiva. Como que é esse tipo de fé? É aquela fé que as pessoas conseguem entender as contradições da vida. É aquela pessoa que já tem consciência do limite da razão, que algumas coisas que Deus faz não tem lógica, não tem razão. Essa pessoa também, porque ela já está na meia-idade, como eu falei agora mesmo, ela já consegue contemplar a morte e muitas vezes não ter medo da morte. Ela sabe, ela tem consciência de que ela está mais perto de morrer do que uma jovem, uma criança, e ela já tem uma aceitação disso. Ela tem uma aceitação de que, pela fé, ela está bem, não tem problema a morte estar próxima, porque ela está bem, ela tem um relacionamento vivo e íntimo com essa religião que ela tem. E o último estágio, o estágio 6, o James Fowler chamou de fé universalizante, e ele diz que é muito difícil alcançar esse tipo de fé. Geralmente é na velhice que alcança-se esse tipo de fé. Essa categoria, então, ele diz que é muito rara. Por quê? Porque é uma fé que inspira outras pessoas, porque essa pessoa deixa de pensar em si mesma e começa a pensar nos outros. Então, ele deu exemplo como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa. Tá vendo que são pessoas de ícones de religiões diferentes que estão sendo citados aqui? Por isso que eu falei desde o começo, que não estamos falando só de um tipo de religião. Então, essas pessoas, elas acabam se tornando mártires, porque elas amaram tanto a vida, que elas amaram mais a vida das pessoas do que a própria vida. Elas abdicaram dos seus direitos, das suas próprias vidas de família, de intimidade, de relacionamento, para lidar com as outras pessoas, para ajudar o próximo. Então, é por isso que esse estágio é um estágio, talvez, de fé muito raro de se alcançar, porque não são todas as pessoas que vão fazer essa atitude. Abrir mão da própria vida, da própria família, dos próprios relacionamentos pessoais, para cuidar do outro. Porque o outro é mais importante para Deus do que nós mesmos. Bom, existem alguns autores, gente, que vão criticar a pesquisa do James Fowler. Sempre tem alguém para criticar. Teve gente que criticou Freud, teve gente que criticou Piaget, e alguém vai criticar o James Fowler também. Por quê? Porque essa teoria dele causou um grande impacto, principalmente nas faculdades de teologia. Ele foi criticado também em alguns aspectos, porque como que ele usou essa amostra, como que ele estudou isso, que jeito que foi essas entrevistas, que jeito que foi esses testes. Então, muitas pessoas acabaram criticando. Mas, assim como Piaget, Kolber e Erikson, a teoria de James Fowler se manteve. Apesar das críticas, ela se mantém. Então, mesmo tendo sido questionada, ela ainda se mantém. Aí, a pesquisa em ação traz uma pergunta, vocês não precisam me responder necessariamente, mas é uma pergunta para reflexão. Qual estágio você se enquadra? Né? Um momento para você talvez refletir depois, pessoalmente, em que estágio da fé você se enquadra. E se você realmente acha que a fé em Deus é necessária para ser uma pessoa religiosa. É isso que está escrito aqui no livro, é a pergunta que está aqui no livro. Ok? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Porque nós vamos mudar de assunto agora. Não? Ok. Então, nós vamos falar agora da última parte do capítulo, que vai falar sobre educação e sobre trabalho. Duas coisas que acontecem com o adulto jovem. A Valéria queria falar. Não vi, não. Fala, Valéria. Pode deixar, professora. Não era nada, não. Pode falar, meu bem. Por favor. Eu só ia perguntar se, no caso do jihad, por exemplo, que é a Guerra Santa Muçulmana, nos casos como, por exemplo,
os homens bombas que a gente conhece, né, os terroristas e tudo mais, eles conseguem convencer mais os adolescentes a serem serem, né, esses homens bombas do que os adultos, por exemplo, porque eles estão numa fase em que a fé deles, eles estão muito convictos daquilo, eles já acreditam naquilo porque eles querem e não porque tem alguém que esteja influenciando eles a fazer alguma coisa. Você está perguntando? Sim. Eu acho que pode ser as duas coisas. Eu acho que podem existir adolescentes que ainda têm uma fé imatura, porque assim como tem adulto que tem uma fé imatura, tem adolescente também, né? Então, eu acredito que pode ser um adolescente com fé imatura, que está fazendo aquilo porque está seguindo o fluxo, sabe? Todo mundo faz, as pessoas que ele gosta ou que ele conhece já fez, então eu tenho que fazer também para provar que eu dou conta, que eu também sou importante. Pode ser por isso, porque na adolescência há muita influência externa. Ou também pode ser que esse adolescente já tenha convicção da sua fé e que ele quer fazer aquilo por um bem maior, por um propósito maior, porque ele acredita nisso. Pode ser as duas coisas. Respondi? Então tá bom. Ô, professora. Oi. Cleciane, uma outra coisa também que eu pensei, no caso que eu ia perguntar à senhora, no segundo estágio, que é o estágio lá, né? Não, na realidade, isso, no segundo estágio da fé, qual que é a orientação que a senhora nos dá para a criança, né? Porque, ao meu ver, a gente não pode ensinar para a criança com esse conceito, com essa visão de maldade, de ruim, que bom é bom e ruim é ruim. Porque, igual é o que a senhora disse, chega um estágio que ela pode se frustrar em perceber algumas situações da vida. Então, assim, qual a orientação, como o estilo de conversa, como a senhora já deu, né, alguns exemplos ao longo, assim, até aqui, que a gente pode fazer por exemplo, para ensinar para uma mãe quando chegar até o consultório, por exemplo, né? Ou a família nossa mesmo, né? Porque a senhora falando, eu falei, tá falando tudo de mim hoje, porque realmente isso aconteceu comigo, né? Eu nasci num lar cristão e foi me ensinado esse estilo de ruim, de bom, e por muito tempo eu julguei pessoas e acreditei nisso. E por muito tempo, inclusive, ainda criança, na fase da adolescência, eu olhava para as pessoas e com elas com esse pensamento, isso está acontecendo com ela porque ela fez isso e isso e isso. Isso não está acontecendo com ela porque ela deixou de fazer isso e isso. Até que um dia a grandeza, né, assim, a misericórdia de Deus é tão grande que ele me trouxe essa libertação. E não foi porque alguém me ensinou, foi ele mesmo, né, estudando, entendendo e compreendendo e vendo as situações da vida que eu cheguei à conclusão de que não é bem assim, né? E isso é muito ruim. Eu sinto que foi muito ruim. Não que eu vou falar que foi muito ruim, mas em partes foi muito ruim para mim. Porque é conflitante isso dentro da gente. E ainda mais numa fase, nessa transição que a gente vive, né? A criança para a adolescência. Você tem alguém que te orienta, isso é ótimo. Mas e quando você não tem? Isso é muito ruim. Uhum. Não existe receita, sabe, Cleciane? Não existe receita para muita coisa, porque existem muitos fatores. Uma coisa é certa. Uma vez eu vi uma pregação de que aquele versículo que fala assim, ó, ensina a criança o caminho em que ela deve andar, e quando ela for mais velha, ela não se desviará dele. E aí essa pessoa que pregou, ela leu o versículo direitinho. Então, ensina a criança no caminho, não é o caminho. Qual que é a diferença disso? É quando um pai e uma mãe ensina o que tem que fazer, mas faz diferente, não adianta, porque o modelo, ele fala muito mais alto, a atitude fala muito mais alto do que as palavras, né? Então, o ideal, porque a gente sabe que é muito difícil conseguir essa educação, essa criação idealizada. O ideal seria os pais terem coerência naquilo que dizem e na forma como agem, e os pais
e os líderes, né, religiosos que vão acompanhar esse desenvolvimento da criança pudesse utilizar das fases do pensamento, do tipo de pensamento de cada fase, para fazer essa evolução, para fazer essa transição. Porque quando uma criança é muito pequena, antes dos 6, 7 anos, ela não tem condição de elaborar todo esse processo que você está pedindo para eu falar, como que explica para a criança. Realmente, de início, tem que ensinar que existe o bem e o mal. Tem que ensinar que existe o bem e o mal. E o Papai do Céu é do bem, e outras coisas da vida são do mal, o diabo é do mal, a gente pode falar outras coisas que são do mal. E o Papai do Céu fica triste. Eu acho assim que, porque eu não tenho uma parentalidade autoritária, eu sou uma parentalidade democrática, então eu não explico para o meu filho como um Deus autoritário. Então eu não falo assim, olha, se você fizer errado, Deus vai te punir. Você vai para o inferno, é pecado. Eu não ensino assim. Por quê? Porque eu não sou uma mãe autoritária. Uma mãe democrática ensina como? Poxa, se você fizer isso, será que o Papai do Céu vai achar você legal? O que você acha? Esse tipo de atitude, como que ele vai machucar o seu relacionamento com Deus? Então, eu tenho que levar a criança e o adolescente a desenvolver esse tipo de pensamento do que aquilo que eu faço, que consequência que ele pode trazer para a minha vida e para os meus relacionamentos. Certo? Então, por isso que eu estou te falando que não tem receita. Porque os pais, não existem diferenças nas suas personalidades. Tem pai que é permissivo, tem pai que é autoritário. Cada um ensina Deus com a sua figura modelo para os seus filhos. Não tem jeito de fugir disso. Mas uma coisa é certa. Antes dos 7 anos, a criança não vai entender, é muito complexo o pensamento de fé sintética convencional para uma criança. Então, ela tem que entender mesmo a historinha da criação, aquilo mesmo que a gente vem ensinando nas igrejas, nas escolas dominicais, ensinando as histórias bíblicas mais básicas, mais importantes, do nascimento de Jesus. Inclusive, é tão interessante porque eu conheço uma criança que vai na igreja evangélica e que uma vez acompanhou uma das avós na igreja católica, né? Então, lá na igreja evangélica que ele foi, tinha uma cruz vazia. E aí ele perguntou do símbolo da cruz. Aquilo ali é a cruz, simboliza a morte de Jesus. A mãe explicou para ele, ele ficou satisfeito. Quando ele foi na igreja católica, chegou lá, tinha a cruz, mas Jesus ainda estava lá, sofrendo, pendurado na cruz, né? E aí ele perguntou para a avó dele assim, ué, vovó, o seu Jesus ainda está na cruz? O Jesus lá da minha igreja já venceu a cruz. Então, do jeitinho dele, assim, do jeito que ele conseguia entender, né? Ele não entendeu. Eu sei que é um símbolo, gente. Eu não estou fazendo nenhuma crítica, tá? Não está errado. É o símbolo que tem naquela igreja. Mas a criança não entendeu. Por quê? Porque eles entendem tudo ao pé da letra. Então, a gente tem que explicar tudo. O que está acontecendo? Para vocês terem ideia sobre a morte, né? A gente explica para a criança sobre a morte. Aí, uma vez, eu estava falando sobre morte numa sala e uma aluna me perguntou, professora, como que explica para uma criança como que a pessoa morreu? Aí eu falei, olha, cada religião explica do seu jeito, eu não vou dar aula simplista de falar, fala que virou uma estrelinha, fala que foi para o céu morar com o Papai do Céu. Eu não sei como é que é a sua religião, então a gente tem que explicar de acordo com o que a criança entende, naquilo que ela já está sendo criada, naquilo que ela já está vivenciando. E aí ela falou, porque a minha netinha passou por todo o processo de enterro do meu pai, no caso era bisavô dela, da nenenzinha, da menininha de 5 anos, não, 3 anos. E ninguém prestou atenção, gente. Estava todo mundo envolvido com o falecimento do vovozinho e a menina de 3 anos acompanhou o funeral, todo mundo chorando, e aí enterrou. Quando enterrou e pôs a grama por cima, ela falou bem alto assim, entendi, agora o biso vai brotar.
ele plantou o biso e agora ele vai brotar. Gente, que coisa mais linda, o jeito dela entender a morte. E aí ela queria passar lá no cemitério, de vez em quando ela queria entrar. Eles passavam na porta para ir para casa, ela queria entrar para molhar a graminha onde o biso estava para ver se ele ia brotar. Então, assim, tem coisas que não dá para fazer a receitinha, tá, Cleciane? Mas eu espero ter esclarecido um pouco como que dá para fazer, tá bom? Bom, pessoal, o último pedacinho do capítulo que falta para a gente falar sobre educação e trabalho, o que nós temos que frisar? Duas coisas que acontecem na vida do adulto jovem. Ele entra na faculdade e muitos também já começam a trabalhar. Às vezes isso acontece ao mesmo tempo. Falando sobre faculdade, o que a gente tem para falar? Que a maioria dos jovens hoje, eles têm essa visão, esse sonho de que precisa fazer uma faculdade, precisa fazer um curso. As matrículas hoje, elas estão aumentando cada ano mais, porque cada ano aumenta a procura de pessoas querendo se especializar em alguma área. Aqui no livro está falando que antes não existiam mulheres na faculdade, agora existe muita mulher na faculdade. Outra coisa, a gente percebe também solucei. Ainda há uma questão de diferença de gênero em alguns cursos. Por exemplo, nos cursos que tem uma tradição mais feminina, né? A enfermagem, a pedagogia, a própria psicologia, a gente percebe que o público é bem mais feminino. Enquanto em cursos de matemática e de ciência, ou seja, engenharia, agronomia, a gente percebe ainda uma força maior do público masculino. Então, ainda existe essa diferença. A adaptação na universidade. Olha, gente, no meu consultório, eu já atendi vários casos de pessoas que vêm de outra cidade para Anápolis para morar aqui, deixam suas famílias, deixam sua cidade e vêm morar aqui sozinho para fazer faculdade. E essa adaptação, ela se torna muito mais difícil. Você que está saindo do ensino médio e entra na faculdade, você já sente uma dificuldade de adaptação. Imagina uma pessoa que está vindo de outra cidade, aqui ela não tem amigos, aqui ela não sabe andar. Eu atendi uma menina que estava num processo de depressão de outro curso, não é da psicologia. Um processo de depressão, porque ela veio para Anápolis morar aqui, a família mora em outro estado, então não é daquelas que dava para ir todo fim de semana visitar a família. Só férias que ela podia visitar a família, porque era longe. A família também com dificuldade financeira para fazer essa viagem toda vez que a menina queria, né? Gente, ela conhecia a faculdade, a kitnet que mora perto da faculdade e o VIP. Eu perguntei para ela se ela conhecia o shopping da cidade, ela conhecia o Ana Shopping. Eu falei, não, tem outro shopping aqui, um pouquinho maior, mas é maior do que esse aqui. Eu perguntei se ela conhecia Parque Ipiranga, outros pontos assim para ela passear. Não conhecia nada, morrendo de medo, porque aqui é cidade grande, perto da cidade de onde ela veio. Então ela tinha medo de andar aqui sozinha, sabe? Então é um processo complicado. Conheço pessoas que desistiram da faculdade por causa disso, porque não conseguiu ficar longe da família. Entrou num processo assim que não tinha jeito, tinha que trancar a faculdade, voltar para perto da família e depois tentar voltar para ver se conseguia. Qual que é a dica que eu dou para vocês? Principalmente vocês que estão no início do curso, primeiro e segundo período, vocês ao longo do curso de vocês, logo vão voltar para o presencial, se Deus quiser, e vocês vão encontrar muita gente entrando para a faculdade. O que vocês podem fazer, gente? Pessoal da psicologia, vamos apadrinhar esses novatos, sabe? Vamos chamar um colega para almoçar na sua casa. Pergunta para ele de que cidade que ele é, se ele vai, feriado da Semana Santa, são 4 dias. Você vai para sua casa, a pessoa fala, não, só 4 dias, não compensa eu viajar, não, é muito caro. Você vai passar o feriado inteiro sozinho? Cara, bora fazer alguma coisa, sabe? Vamos sair junto, vamos num cinema, vamos reunir.
Não deixem essas pessoas sozinhas. É muito importante vocês interagirem e conseguir acompanhar e dar apoio para essas pessoas, sabe? Então, é uma dica que eu dou. Não está aqui no livro, não. Aqui no livro só está falando que a adaptação à universidade é uma adaptação complicada. E aí, como experiência de consultório, eu trago isso para vocês, que muitas pessoas sofrem porque estão longe de casa, longe da família, longe dos conhecidos. Então, seria muito legal se vocês, como alunos de psicologia, fizessem essa diferença no centro universitário. Vocês se interessassem por pessoas que talvez estão órfãs, no sentido de estar longe de casa, né? E aí chama para lanchar junto, chama para passear, leva para conhecer alguma coisa na cidade. Não é muito grande, mas eles não conhecem nada. Então, qualquer coisa que vocês fizerem já vai ser de bom tamanho, tá bom? Fica a dica, então, para vocês. Com a conclusão da faculdade, quando vocês, com a luta diária, lá no 5º ano, conseguir concluir a faculdade, vocês vão perceber que há uma evasão. Muita gente começa e não termina a faculdade. A turma vai diminuindo. Isso, em todos os cursos acontece isso. Por isso que os primeiros e segundos períodos são tão cheios, porque tem que deixar muita matrícula, porque depois vai diminuindo, porque já pensou se a gente começasse com uma sala de 20 pessoas, ia formar quantos? 5, 7 pessoas, né? Então a gente começa com 70 para ver se forma 50, 40 pessoas, né? Então, quando se conclui a faculdade, as pessoas às vezes se conformam, se acomodam com o diploma, com o certificado de conclusão do ensino superior. Não se acomodem. Conhecimento não termina aqui. Vai fazer pós, vai buscar especialização, vai buscar mestrado, vai estudar pesquisa, quem sabe fazer um doutorado. Se insiram nesse meio acadêmico, continuem inseridos no meio acadêmico para vocês continuarem crescendo. A faculdade não termina, o ensino, aliás, o conhecimento não termina com o fim da graduação. Sejam conscientes a respeito disso. Bom, e a respeito do trabalho? Como que o trabalho pode influenciar? Muitos jovens já estão trabalhando e fazendo a faculdade. E como a gente viu lá no capítulo do desenvolvimento físico, isso pode ser estressante, isso pode ser difícil. Combinar trabalho com faculdade não é fácil. Então, a gente também tem que pensar em como uma forma de dar apoio para essas pessoas, porque é um malabarismo muito grande. Estudar de manhã e de noite, de tarde fazer faculdade à noite, ou estudar de manhã como vocês e trabalhar de tarde e de noite. Eu percebo pessoas que fazem isso e eu tiro o chapéu, porque é muito complicado, é uma rotina bem pesada. Durante os primeiros anos, esse impacto é maior. Depois as pessoas vão se acostumando, vão se adequando um pouco mais e o impacto pode diminuir. Uma maneira de suavizar essa transição, né, trabalho, faculdade, seria melhorar o diálogo com essas pessoas, inclusive entre os educadores e os empregadores. Seria tão legal se vocês, ao invés de trabalhar em outra área, conseguissem estágios na área de vocês. Espera aí que eu vou pôr o computador na tomada. Conseguissem estágios na área de vocês, para poder aproveitar melhor o que vocês aprendem no trabalho que vocês executam. Seria mais interessante. Eu sei que não é o mais comum, mas seria o mais interessante. Bom, pessoal, eu consegui, nesse link aqui, faltando poucos segundos para acabar, eu consegui terminar o capítulo. Na próxima aula, nós vamos começar o capítulo 14, que fala do desenvolvimento psicossocial do adulto jovem. Nós vamos falar da relação com o pai, com o amigo, com o namorado. E eu encontro vocês, então, na próxima quarta-feira. Tá legal? Muito obrigada a todos vocês que participaram aqui. Se tiver